Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, interior de São Paulo. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrebatamento da igreja é o dia que nós, como igreja, mais ansiamos, é o dia que nós mais aguardamos, porque é o dia em que nós estaremos com o Senhor. O dia em que nós receberemos o nosso corpo incorruptível, onde nós seremos glorificados para estarmos para sempre com o Senhor. Então, nós, como igreja, nós precisamos amar a vinda do Senhor. E nós precisamos buscar entender de forma correta como se dará a vinda do Senhor, como se dará o arrebatamento da igreja. Porque, infelizmente, hoje nós vemos que o ensino que é mais divulgado entre os irmãos no meio evangélico hoje é sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Uma vinda do Senhor Jesus antes da grande tribulação. Mas nós, como igreja, nós devemos analisar tudo aquilo que o Senhor deixou na sua palavra e buscarmos, pelo seu Espírito, entendermos de acordo com aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra. Porque a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, para que nós não venhamos a ir além daquilo que está escrito. Então, a autoridade maior para nós como igreja é aquilo que o Senhor Deus ele nos deixou escrito na sua palavra. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós precisamos entendê-la de acordo com aquilo que ele nos deixou escrito. E esse ensino do arrebatamento secreto, de um arrebatamento antes da grande tribulação, não é exatamente aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra. Então, nós devemos nos indagar, nós devemos nos questionar, nós devemos nos perguntar aonde está escrito na Bíblia, aonde está escrito na palavra de Deus, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aonde o Senhor nos deixou relatado na sua palavra que a vinda do Senhor Jesus ela é dividida em duas fases. Que o Senhor Jesus primeiro vem antes, de modo secreto, antes da grande tribulação, para arrebatar a sua igreja. E a igreja supostamente estaria 7 anos lá no céu, para as bodas do Cordeiro. E depois, ao final da grande tribulação, o Senhor Jesus voltaria com a igreja para livrar o povo de Israel da grande tribulação. Aonde está escrito isso? Aonde na palavra de Deus a sua vinda ela é dividida em duas fases? Aonde está escrita na palavra do Senhor que o Senhor voltará de modo secreto? Então, nós precisamos se questionar contra esses pontos e buscarmos seguir somente aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra, e não aquilo que muitos mestres, muitos pastores e líderes hoje vêm ensinando de um suposto arrebatamento secreto. Nós precisamos entender que essa linha de entendimento é uma linha recente, que começou apenas no século XIX, a partir de 1830, com John Nelson Darby, que foi um teólogo britânico que é tido como o pai do dispensacionalismo, do qual divide o povo de Deus em duas dispensações, Igreja e Israel. E ele foi que começou com essa teoria do arrebatamento secreto, a partir de 1830. Ou seja, isso não tem nem 200 anos. E isso foi popularizado pelo americano chamado Scofield, que escreveu uma Bíblia anotada, e essa Bíblia anotada de Scofield, ela ensinava um suposto arrebatamento secreto.
Isso se popularizou muito nos Estados Unidos e chegou aqui no nosso país. E hoje, a doutrina de ensino mais forte que é mais ensinada é sobre um suposto arrebatamento secreto. É uma suposta vinda secreta de Jesus antes da grande tribulação. Irmãos, nós não queremos aqui ser soberbos ou donos da verdade. Pelo contrário, nós queremos seguir fielmente aquilo que as Escrituras nos ensina. O que está escrito para nós na palavra é a palavra de Deus. Então, para nós, aquilo que o Senhor deixou na sua palavra é suficiente. Nós aprendemos a não ir além daquilo que está escrito. As pessoas hoje, em sua grande maioria, os líderes, os pastores, a grande maioria, pastores renomados de 30, 40 anos de evangelhos, muitos ainda estão presos nessa doutrina que ensina um arrebatamento secreto, um arrebatamento antes da grande tribulação. E nós sabemos que esses líderes, esses pastores, em sua grande maioria, são homens de Deus, são homens sinceros, mas que infelizmente estão errados. Eu, por exemplo, eu fiquei mais de 20 anos preso neste ensino do arrebatamento secreto, de um arrebatamento antes da grande tribulação. Mas pela misericórdia, pela graça de Deus, o Senhor me iluminou com a sua verdade. E eu pude dar crédito não àquilo que eu aprendi, mas àquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra. E nós, como crentes, nós temos que ser bereanos. Não importa de onde venha o ensino, seja meu, seja de um pastor, seja de outro irmão, quem quer que seja que esteja pregando a palavra de Deus, nós precisamos ser bereanos e conferir nas Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Então, quando alguém ensina algo que o Senhor não nos deixou na sua palavra, nós não podemos reter aquele ensino. Então, o Senhor, através do seu Espírito, ele quer nos dar o entendimento com relação à sua vinda. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a vinda do Senhor Jesus, ela é depois da grande tribulação. O Senhor nos deixou, na sua palavra, todos os seus ensinamentos no que diz respeito à sua vinda. E desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor não faz nenhuma menção de uma suposta vinda secreta. O Senhor, ele não faz nenhuma menção de um arrebatamento antes da grande tribulação. Quando nós vemos o ensino do nosso mestre, o Senhor Jesus, que lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus ali, ele vai fazer o sermão profético acerca da vinda, da sua vinda. Então, a gente vê ali em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, os discípulos, que é a igreja, que era a igreja do Senhor, os discípulos foram ali até o mestre, até o Senhor Jesus, e foram perguntar para ele qual sinal que aconteceria para a tua vinda e da consumação do século, e do fim, né, deste mundo, né? Mateus 24, versículo 3, 28, fala assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Interessante que o Monte das Oliveiras foi o monte onde os discípulos perguntaram acerca da sua segunda vinda, e este Monte das Oliveiras é o mesmo monte em que o Senhor Jesus, ele subiu aos céus. E nesse mesmo monte acontecerá a sua segunda vinda. Quando o Senhor Jesus vier, os seus pés serão colocados no Monte das Oliveiras, como a palavra nos diz lá nos profetas. O Senhor Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane,
Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio de dores. Então, todos esses sinais que o Senhor Jesus estava ali falando para os seus discípulos, eles começaram a acontecer e têm acontecido até hoje. Mas tudo isso é o princípio de dores. E nós estamos vivendo esses princípios de dores, e a partir do momento em que nós se aproximamos cada vez mais perto do fim, mais a intensidade dessas dores, elas se intensificam. Versículo 9. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então o Senhor Jesus está fazendo toda uma cronologia dos eventos que precisam acontecer antes do seu retorno. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, todos esses sinais dos princípios de dores, nós temos visto nos nossos dias. E nós estamos vendo a intensidade, a intensificação das dores cada dia mais. Porque nós sabemos que a vinda do Senhor ela está mais próxima hoje do que quando o Senhor Jesus falou isso para os seus discípulos. Então, a intensidade das dores, elas estão intensificando cada vez mais a partir do momento de que se aproxima o momento da vinda do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus fala, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o Senhor Jesus, ele está narrando cronologicamente tudo o que tem que acontecer para a sua vinda. E ele vai fazer isso até o dia da sua vinda, como nós vamos ler aqui. Em nenhum momento o Senhor Jesus ele vai dizer que a sua vinda é em duas fases, como nós vamos ver aqui nos versículos adiante. Então, no versículo 15 de Mateus 24, o Senhor Jesus ele vai se referir à grande tribulação, porque para que aconteça o arrebatamento da igreja, conforme está aqui em Mateus capítulo 24, precisa acontecer essa grande tribulação. Aí no versículo 15 ele fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Meus irmãos, o Senhor está se referindo aqui dessa grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. E ele disse, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Meus irmãos, esses escolhidos fala do povo do Senhor, fala da igreja. O Senhor, ele não tem dois povos, ele não tem duas classes de escolhidos, porque muitas pessoas vão querer ensinar que Mateus 24 é apenas para os judeus. Mas é interessante que quando eles vão usar Mateus 24 para falar do princípio das dores,
Isso serve para a igreja. Mas na sequência do capítulo, quando ele está se referindo à grande tribulação e que há os escolhidos do Senhor presentes à grande tribulação, muitos querem dizer que a igreja já foi arrebatada. Mas o texto está nos afirmando que os escolhidos estão aqui. A igreja ela está presente durante a grande tribulação. E é justamente por causa dos escolhidos, por causa da igreja estar presente, é que tais dias serão abreviados. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus irmãos, esses eleitos é a igreja, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. É o que eu falei aqui para os irmãos no início. Nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Quando a gente recebe um ensino que não tem base nas escrituras, a gente precisa rejeitar. Nós não podemos aceitar um ensino que não se encontra nas escrituras. Então, a palavra está falando que esses falsos cristos e falsos profetas, se possível, eles enganariam os próprios eleitos. E esses eleitos são aqueles que foram chamados para a igreja. Porque, como o apóstolo Paulo diz, os verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé. Então, a igreja, os eleitos, o povo de Deus, ela é formada tanto por judeus e tanto por gentios, convertidos a Cristo. Não importa se a pessoa ela é gentil ou se ela é judeu. Em Cristo, ela faz parte do mesmo corpo, ela faz parte da igreja. Nessa cronologia profética do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, em nenhum momento ele vai mencionar um arrebatamento antes da grande tribulação. Versículo 25. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa segunda vinda de Jesus, ela será visível, assim como o relâmpago ele sai do oriente e se mostra no ocidente. Todo mundo vai ver a sua segunda vinda. Em nenhum momento a gente vai ver na palavra de Deus o Senhor se referindo à sua vinda em duas fases, uma secreta e uma depois da grande tribulação. E o Senhor Jesus aqui estava falando para os seus discípulos, que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. E ele não faz essa menção de uma vinda dividida em fases. Aí o versículo 28 diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E aí, no versículo 29 de Mateus 24, vai nos falar exatamente da vinda do Senhor. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus irmãos, então o Senhor Jesus ele está nos ensinando tudo o que deve acontecer para a sua segunda vinda. Primeiro, ele nos mostra que é necessário os princípios de dores. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, guerras em vários lugares, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O Senhor está mostrando aqui que o amor de quase todos, se o amor de quase todos está se esfriando, ele está falando para a igreja,
Porque se ele está falando que vai se esfriar, é porque um dia esteve quente. E sabe o que significa isso, irmãos? É apostasia. E o Senhor nos alerta na sua palavra que antes da sua segunda vinda haverá um período de grande apostasia, em que muitos se apostatarão da fé. E isso também é um sinal que antecede a sua vinda e o arrebatamento da igreja. Então, em Mateus capítulo 24, o Senhor faz toda essa cronologia até o dia da sua vinda, até o dia do arrebatamento da igreja. Em nenhum momento ele faz a menção de uma vinda secreta, de um arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo contrário, como nós lemos aqui na palavra, em Mateus capítulo 24, 29 e 31, é logo em seguida a tribulação daqueles dias, dessa tribulação que o Senhor Jesus está descrevendo aqui no capítulo 24, que depois dessa grande tribulação, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, vai aparecer no céu para enviar os seus anjos com grande som de trombeta para reunir os seus eleitos, os seus escolhidos, porque a igreja vai estar aqui presente. Evidentemente que a igreja ela vai ser guardada de tudo isso que vai acontecer durante a grande tribulação. Alguns serão mártires, como a palavra fala, serão mártires, mas nem todos morreremos, como Paulo fala, mas transformados seremos todos. Então, o arrebatamento, o momento que acontece, é imediatamente após a grande tribulação daqueles dias, onde o Senhor Jesus, ele vai aparecer nos céus, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Porque não há nada secreto, irmãos. O Senhor Jesus vai voltar e quando ele aparecer nos céus, todo olho verá. E a igreja vai ser arrebatada para encontrar com o Senhor Jesus nos ares e todo mundo verá. Aqueles que permanecerem vivos e sobreviverem durante toda a grande tribulação, eles vão ver o Senhor Jesus aparecendo entre as nuvens e a igreja subindo para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Esse é o único arrebatamento que a Bíblia ela nos ensina. Um arrebatamento após a grande tribulação. E por ocasião da sua segunda vinda é que se dará a nossa reunião com ele. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele vai falar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4. O apóstolo Paulo vai estar falando a mesma coisa que o Senhor Jesus está falando aqui em Mateus 24, que se dará a nossa reunião com ele imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então, o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui aos irmãos da igreja de Tessalônica a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com ele. Ele não separa a vinda de Jesus em duas fases, em dois eventos. Pelo contrário, é por ocasião da manifestação da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é que se dará a nossa reunião com ele. Então, ele fala assim: através da vinda do Senhor Jesus é que acontecerá o arrebatamento da igreja. E ele escreve assim: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? O dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da vinda, que se dará a nossa reunião com ele. O dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus e que se dará o arrebatamento da igreja. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha só aqui, irmãos, a apostasia, que é a mesma coisa que o Senhor Jesus ele fala lá em Mateus 24.
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, essa é a grande apostasia que o apóstolo Paulo está se referindo aqui em 2 Tessalonicenses. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo ali para os irmãos da igreja de Tessalônica que o arrebatamento da igreja ele não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é a mesma coisa que o Senhor Jesus está falando lá no versículo 15 de Mateus 24, quando o abominável da desolação, quando ele estiver no lugar santo, quem lê o profeta Daniel entenda. Então, é a mesma linguagem que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui em 2 Tessalonicenses, é a mesma coisa que o Senhor Jesus ele está falando em Mateus capítulo 24, porque ele faz toda a cronologia até o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, como nós estamos falando, nós não podemos ir além daquilo que está escrito. E a palavra de Deus está nos afirmando que para acontecer a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja se dará na sua segunda vinda, é necessário que primeiro venha uma grande apostasia e surja o anticristo. Não existe um arrebatamento antes da grande tribulação. Isso não é bíblico. As escrituras não nos menciona isso em lugar nenhum. Se a gente for estudar os profetas, todos os profetas falam da sua segunda vinda. Em nenhum momento nos é ensinado ou é mencionado nos profetas uma vinda do Senhor dividida em duas fases. Então, nós precisamos se manter com aquilo que está escrito na palavra. E essa doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, como eu disse aqui, começou no século XIX, em 1830. Ninguém ensinava isso. Quando nós vemos os ensinos dos primeiros cristãos, dos primeiros séculos, do século I, II e III, está tudo registrado ali nos livros da patrística. Em nenhum momento eles ensinam de um arrebatamento secreto, de uma suposta vinda do Senhor Jesus dividida em segunda fase. Porque, irmãos, a Bíblia, ela não nos ensina isso. Isso é uma doutrina nova que começou no século XIX. Ninguém ensinava isso ao longo da história da igreja. Os primeiros cristãos dos primeiros séculos não ensinavam. Os reformadores, os avivalistas, ninguém ensinava esse tipo de ensino de uma vinda de Jesus dividida em duas fases. Isso começou em 1830 e se popularizou nos nossos dias. E hoje, infelizmente, esse é o ensino que mais é dito entre as igrejas. Porém, está errado. Irmãos, não está errado porque eu quero que esteja errado, mas é porque a palavra nos ensina isso. A palavra está nos mostrando isso. É lógico que eu preferia não estar aqui na grande tribulação, preferia ser arrebatado antes, mas não é isso que a palavra nos menciona, não é isso que a palavra nos ensina. E nós, como cristãos, como igreja, nós temos que ser obedientes àquilo que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus em nenhum lugar vai nos mencionar uma suposta vinda secreta para a igreja ficar 7 anos nas bodas do Cordeiro, durante 7 anos, enquanto aqui vai estar acontecendo uma grande tribulação. Irmãos, isso não faz nenhum sentido. Vê se tem cabimento pessoas estarem aqui na grande tribulação, morrendo em amor a Jesus, em testemunho a Jesus, e o casamento, as bodas estarem acontecendo lá no céu. Isso não tem nenhum sentido. Até porque, quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 19, a palavra vai nos dizer que as bodas do Cordeiro, elas só chegam depois que o Senhor passa a reinar. E a palavra nos diz que o Senhor, ele passa a reinar somente no toque da 7ª trombeta. Então, é no toque da 7ª trombeta que o Senhor passa a reinar. Então, se nós formos ler lá em Apocalipse 19, depois os irmãos vão lá conferir,
Está falando que o Senhor, depois de ter julgado a grande Babilônia, depois que ele passou a reinar, é que chegou às bodas do Cordeiro. Porque não pode ter festa de casamento com guerra. Isso está na lei. Isso está lá nos profetas. Não se pode ter guerra, não se pode ter casamento em tempo de guerra. Então, não faz sentido a igreja ser arrebatada antes dos 7 anos para estar nas bodas, e aqui a igreja e aqui temos irmãos morrendo por amor a Cristo. Então, não é isso que a palavra nos ensina. As bodas do Cordeiro, está escrito lá em Apocalipse 19. As bodas só acontece, o casamento da igreja, depois do arrebatamento, depois do Senhor ter pisado o lagar do furor da ira de Deus, onde ele vai julgar a grande Babilônia, onde ele vai julgar os ímpios, para depois o Senhor Jesus nos apresentar diante do Pai. Lá nos céus, a igreja vai se comparecer diante do trono de Deus para ser apresentada ao Pai como primícias também. E nós precisamos entender, irmãos, que um requisito fundamental para o arrebatamento da igreja é a ressurreição daqueles que são de Cristo. E a palavra nos diz que aqueles que são de Cristo serão ressuscitados na ressurreição do último dia. Os irmãos devem estar lembrados quando o Senhor Jesus ele fala ali para as irmãs de Lázaro: vocês não sabem que Lázaro há de ressuscitar? Daí uma das irmãs fala: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então a palavra nos diz em vários lugares que aqueles que são de Cristo ressuscitarão no último dia. E o último dia não é antes dos 7 anos, mas é no final, no 1260 dias finais da grande tribulação, é quando irá ocorrer a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E o apóstolo Paulo nos ensina nas suas cartas que isso é um requisito fundamental para acontecer o arrebatamento da igreja. Então, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha o que a palavra de Deus nos fala, irmãos, que aqueles que são de Cristo vão ressuscitar na sua vinda. Ele não fala que vai ressuscitar nas suas vindas, no plural. Ele fala que aqueles que são de Cristo irão ressuscitar na sua vinda. E como nós estamos vendo aqui, na palavra de Deus, diz que a sua vinda é ao final da grande tribulação. Então, os de Cristo serão ressuscitados na sua vinda. E o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Tessalonicenses que há uma ordem para acontecer essa ressurreição. E ele diz que aqueles que estiverem vivos, de modo algum, precederão aos que dormem, aqueles que morreram em Cristo. Porque primeiro, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro, em corpos glorificados. É o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Não existe duas vindas, é a vinda, é uma única vinda. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, juntamente aqueles que ressuscitaram primeiro, entre nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, irmão, nós estamos vendo, há um momento certo para ocorrer a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e é na sua vinda. E aqueles que estão vivos não podem preceder os nossos irmãos que morreram guardando a fé, que morreram em Cristo. E durante a grande tribulação, vão morrer muitos testemunhando de Jesus. E se já houve a ressurreição, a chamada primeira ressurreição daqueles que morreram em Cristo, quando vão ressuscitar estes que estão sendo mortos durante a grande tribulação, em testemunho a Jesus? Irmãos, isso não faz nenhum sentido. Nós estamos vendo, aqueles que estão vivos não podem preceder os que morreram em Cristo. Se fosse assim, aqueles que vão morrer na grande tribulação, se já tivesse acontecido a primeira ressurreição, já ia preceder, já não ia fechar o entendimento correto da palavra. Nós precisamos analisar tudo isso, aquilo que a palavra nos ensina. E o apóstolo Paulo, ele diz que é num único momento que vai se dar isso. Não existe dois momentos, não existe fases, porque muitos, para quererem estabelecer esse tipo de ensino, esse tipo de arrebatamento antes da grande tribulação, quer dizer que a primeira ressurreição ela fica aberta em fases. Meus irmãos, a Bíblia, ela não nos ensina isso. Em lugar nenhum das Escrituras, ela diz que é só num único momento que ocorre a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Olha o que a palavra fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, de 51 a 52. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, olha, irmãos, é no momento, não existe dois ou três, o arrebatamento é um só. A ressurreição daqueles que morreram em Cristo é um momento só. É no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus irmãos, todos aqueles que morreram durante a grande tribulação, eles vão ressuscitar num único momento, juntamente com todos os servos do Senhor, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que morreram em Cristo. Só há um momento, a Bíblia só nos ensina dois momentos de ressurreição. Uma é na sua vinda, após a grande tribulação, ao ressoar da última trombeta, e depois haverá a chamada segunda ressurreição, que é também chamada de ressurreição universal, onde todos irão ressuscitar para serem julgados no juízo final. É isso que a palavra de Deus nos afirma. E lá em Apocalipse capítulo 20, vai estar nos falando exatamente sobre essa ressurreição, que é a primeira, mostrando que muitos daqueles que serão mortos, que serão degolados por amor a Jesus, eles estão sendo ressuscitados ali depois da grande tribulação, e essa é a primeira ressurreição. É isso que a palavra nos ensina, meus irmãos. Apocalipse 20, de 4 a 6, diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta. Olha só, irmãos, eles não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esse é o momento da primeira ressurreição, no ressoar da última trombeta. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que a ressurreição daqueles que morreram em Cristo
é requisito fundamental para acontecer o arrebatamento da igreja. Porém, só existe um único momento para acontecer o arrebatamento da igreja. Ou melhor, só existe um único momento para acontecer a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E também só existe um único momento para acontecer o arrebatamento da igreja, que, como nós vimos aqui em alguns textos, que é imediatamente após a tribulação daqueles dias, é depois da grande tribulação. E para acontecer o arrebatamento da igreja, primeiro acontece a ressurreição dos mortos em Cristo. E o momento da ressurreição, como nós lemos aqui nas cartas de Paulo, é na sua vinda. Quando ressoar a última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam, e logo em seguida, os que estiverem vivos serão transformados, para juntos serem arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares, para assim estar para sempre com o Senhor, para assim trazer juízo para os ímpios, para que assim o Senhor Jesus, com a sua igreja, possa estabelecer o seu reinado aqui na terra, onde o Senhor Jesus ele vai governar com cetro de ferro, juntamente com a igreja, para trazer justiça para a terra. Porque nenhum homem pode trazer isso para a terra hoje, mas Jesus, juntamente com a igreja gloriosa, a igreja glorificada, vai trazer isso para a terra. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar entender a vinda de Jesus da maneira como a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos analisar aquilo que as Escrituras estão nos mencionando, aquilo que as Escrituras está nos ensinando. E o Espírito, ele quer nos dar esse entendimento acerca da sua vinda. Nós amamos a sua palavra, nós amamos a sua vinda e queremos ser fiel na sua interpretação, no seu entendimento. Nós não queremos acrescentar e nem tirar nada. Longe de nós isso. Porque nós sabemos que aquele que acrescentar ou tirar uma vírgula daquilo que contém na palavra, o Senhor tirará a parte dele da herança do reino. E ainda esse vai fazer parte dos juízos da parte de Deus. Então é muito sério. Nós precisamos buscar o entendimento correto com relação à vinda de Jesus. Nós não podemos pensar daquele jeito, não importa se Jesus vem antes, ou se ele vem depois, ou se ele vem durante, o importante é estar preparados. Sim, irmãos, não importa mesmo se você não vai perder o arrebatamento ou perder a sua salvação se você crê que Jesus vem antes, se vem durante ou se vem ao final da grande tribulação. O grande problema é que a palavra nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então a palavra está nos alertando que o amor de quase todos vai se esfriar. A palavra está nos alertando que vai ter um período de grande apostasia que antecede a sua vinda. Então está falando da igreja. E certamente que um ensino errado da palavra de Deus com relação à sua segunda vinda pode contribuir para muitos enfraquecerem se estiverem vivos no tempo do fim. Não interfere na salvação, mas pode interferir não só na perda de galardão, mas também pode contribuir para que muitos não se preparem para essa batalha que vai vir, para a grande tribulação. Se você morrer antes, guardando a fé, em comunhão, em santidade, em obediência à palavra, você vai ressuscitar no último dia. Mas se você estiver vivo na última semana de Daniel, no período de grande tribulação, talvez, se você não alcançou o entendimento correto da vinda de Jesus, você corre risco de não perseverar até o fim. Então, é algo muito sério, meus irmãos. Nós amamos a vinda de Jesus e nós precisamos estudar a sua vinda da maneira correta, da maneira em que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, irmãos, esse vídeo fica aqui para cada um de nós. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração para aquilo que está escrito na palavra. Vamos analisar tudo aquilo que é ensinado e julgar à luz das Escrituras,
pedindo para que o Espírito de Deus possa iluminar o nosso entendimento. Porque nas Escrituras, nós não vemos em nenhum lugar a vinda de Jesus mencionada em duas fases, uma secreta e uma após a grande tribulação. Isso não é ensinado nos profetas, isso não é ensinado nos evangelhos, isso não é ensinado nas cartas de Paulo, isso não está na palavra de Deus. Isso foi uma doutrina que começou a partir de 1830 e, infelizmente, se popularizou, se enraizou nas igrejas do nosso tempo. E essa é uma doutrina que, como eu disse aqui, ela não interfere na salvação, porque o que vai realmente valer para que a igreja seja arrebatada é nós guardarmos os seus mandamentos, é nós buscarmos uma vida de santidade, é nós estarmos em comunhão. Só que, infelizmente, nos últimos 7 anos, a igreja ela vai ter que estar cheia do conhecimento da palavra, cheia do azeite, para que ela possa perseverar e ser fiel até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, que nós possamos estar buscando no Senhor e pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o nosso entendimento com relação à sua segunda vinda, com relação ao arrebatamento da igreja. Como eu disse aos irmãos, durante muito tempo, por mais de 20 anos, eu também aprendi, eu também criei num arrebatamento secreto, num arrebatamento antes da grande tribulação. Eu também ensinei isso, mas eu estava errado. A palavra de Deus, quem me convenceu? Não foi o irmão A, não foi o irmão B, mas foi as Escrituras, porque nós não podemos ir além daquilo que está escrito, além daquilo que está na palavra de Deus. Nós precisamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus está nos dizendo que a sua vinda é em um único momento, que a sua segunda vinda todo olho verá. É como a palavra de Deus, ela nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz lá em Atos 1, que da mesma maneira que o Senhor Jesus ele subiu entre as nuvens e todo olho viu, dessa mesma maneira ele voltará e todo olho verá. A palavra nos diz lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 7, se eu não estiver enganado, que ele fala, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até tantos quanto o transpassaram. Então, não há nada secreto. Meus irmãos, não existe arrebatamento secreto. Não existe uma segunda vinda dividida em duas fases. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Que nós possamos buscar compreender isso. Nós podíamos falar muita coisa a mais a respeito da sua segunda vinda. Inclusive, pelas festas do Senhor, porque nós sabemos que a lei ela vai nos apontar para Jesus, ela vai nos apontar para Cristo e a igreja. E nós sabemos que a realidade que está ali nas festas, ela é sombra de uma realidade futura, como Paulo escreve lá em Colossenses, e como o escritor de Hebreus ele fala que a lei, ela é sombra de bens vindouros, de coisas futuras. Então nós sabemos que todas ali as 7 festas nos aponta para uma realidade na vida de Cristo e a igreja. Todo mundo hoje consegue enxergar que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto para a remissão dos nossos pecados, que ele é o Cordeiro Pascual, e ele morreu na festa de Páscoa, exatamente no dia da festa de Páscoa. Ele esteve morto na festa dos pães asmos, porque ele era o pão sem fermento, ele não tinha pecado. Então a morte não podia detê-lo. A morte não podia deter Jesus, porque ele não tinha pecado. Então, o Senhor Jesus, ele ressuscita exatamente no dia da festa de primícias. Ele derrama do seu Espírito no dia da festa de Pentecostes. Tudo isso cumpriu certamente, exatamente no dia de cada festa. E nós já estamos profeticamente pertos de entrarmos na festa de trombetas. E a festa de trombetas é a festa que profeticamente, para os nossos dias, vai mostrar o momento em que a igreja ela vai tocar trombetas para anunciar a vinda do reino, para anunciar
que Jesus ele vai vir para colher a sua igreja. Então, nós, a igreja, nós temos uma missão. Quando começar a última semana de Daniel, a igreja tem que estar presente para tocar trombetas, para chamar o povo ao arrependimento, para despertar aqueles que estão dormindo. Uma palavra, a parábola das 10 virgens, ela nos ensina que 10 virgens ali dormiram, mas à meia-noite veio um grito, e esse grito é dado pelas 2 testemunhas, aquela parte da igreja que está acordada, para dizer, aí vem o noivo. À meia-noite o noivo não vem. À meia-noite é um grito, é um toque de trombeta, para acordar aqueles que estão dormindo e chamar as nações ao arrependimento, porque o Senhor Jesus está chegando. E o Senhor, ele não trará juízo ao mundo sem que tenha as suas testemunhas presentes. Por isso, os seus eleitos estarão aqui na terra. É por isso que a igreja vai estar aqui presente na grande tribulação, para dar testemunho de que o Senhor Jesus está chegando, para que a igreja ela possa ter uma unidade, e para que a igreja possa estar em unidade de fé, em uma só mensagem, e se preparando para encontrar com o noivo. E depois da festa de trombetas, vem a festa da expiação. E lá na lei, era quando o sumo sacerdote ele saía dos santos dos santos para fazer expiação na vida do povo ali de Israel, para que eles pudessem participar da festa de tabernáculo. E essa festa, profeticamente, aponta para o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que vai sair dos céus, que vai descer dos céus para fazer a expiação dos pecados da vida da igreja de uma vez por todas, para que a igreja possa alcançar o corpo glorificado, o corpo incorruptível. E o sumo sacerdote só sai ali no momento certo. E o momento certo que o sumo sacerdote ele vai sair dos santos dos santos era o final da grande tribulação, para que assim a igreja possa ser arrebatada, nós encontrarmos com o Senhor para participarmos da 7ª festa, que é Tabernáculos, que profeticamente fala do milênio com Cristo, do reinado de 1000 anos, onde Jesus, ele enfim, juntamente com a igreja, vai trazer descanso para a terra. A palavra de Deus, meus irmãos, é muito maravilhosa. O reino do Senhor é muito maravilhoso. E neste vídeo, eu oro a Deus para que ele possa iluminar o seu entendimento, que o Espírito de Deus possa iluminar o teu entendimento, para que você possa buscar entender a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja da forma como o Senhor Jesus nos ensinou, da forma como a palavra de Deus nos ensina, para que nós não venhamos a ficar presos nesses ensinos que entraram e que contradiz aquilo que a palavra nos diz. Que nós possamos estar ligados com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e buscarmos cada dia mais o entendimento das Escrituras de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e possamos estar nos preparando para aquele grande dia, o dia glorioso do Senhor, o dia que nós seremos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fique com essa palavra em nome de Jesus.